E aí, Veges, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre o material PU. Será que esse é um material do futuro ou será que ele é um vilão? Bora? Vege, eu resolvi gravar esse vídeo porque eu vi que muita gente está fazendo uma grande confusão sobre o material PU. Eu vi que existem muitos vídeos e muitas explicações equivocadas sobre o material PU. Muita gente está falando que é uma coisa que não é. Então vamos tentar entender junto o que é esse material. Só para lembrar, eu vou deixar aqui no card um outro vídeo onde eu explico que a gente não pode chamar o laminado de PU de couro vegano ou couro ecológico. E não adianta nem colocar em inglês e escrever vegan leather, porque é proibido usar esses termos aqui no Brasil. A gente tem uma lei que proíbe a gente chamar esse material de couro vegano. Mas aqui nesse vídeo nós vamos tratar do material PU de forma mais ampla. Para começar, sem querer complicar demais, vamos tentar entender a composição química desse PU. Como você já sabe, PU significa poliuretano. E quando a gente começa o nome com poli em química, quer dizer que a gente tem a repetição da mesma molécula, ou seja, a mesma molécula repetida e ligada várias vezes. E nessa molécula do poliuretano, a gente tem ligações uretânicas que vão ligando um ao outro, formando aí um fio que a gente chama de poliuretano. O que você talvez não saiba é que essas moléculas que são ligadas são moléculas orgânicas. Isso mesmo, a gente fala que o PU ele é sintetizado, né? Mas para que aconteça essa síntese, a gente utiliza moléculas orgânicas. E moléculas orgânicas, via de regra, elas vêm de algum ser vivo. Então guarda isso, velho. Vamos caminhar um pouco mais. Como você já deve ter imaginado, existem diversas formas moleculares do PU. Depois que essa síntese acontece, que é transformado aquelas moléculas orgânicas em PU, a gente ainda pode acrescentar várias outras cargas dentro desse material. Então a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que quando a gente fala PU, a gente está falando aí de um leque de materiais que podem vir de diversas matérias-primas. E um ponto negativo do PU é que a maior parte do material PU produzido hoje em dia, ela vem de matéria-prima derivada de petróleo. Como você sabe, todo o derivado de petróleo é orgânico, ou seja, é cadeia de carbono e veio de algo que já foi vivo algum dia. Mas nem todo PU é derivado de petróleo. A gente já tem PU que é feito a partir de mamona, mas ele é menos utilizado porque fica mais caro. Então a gente não pode generalizar a respeito da fonte de obtenção do PU. Eu vou te mostrar agora materiais com propriedades diversas que são feitos de PU. Sabe aquela esponjinha que muita gente utiliza? Essa parte amarela é PU. Esse material aqui que a gente utiliza, que a gente até utiliza aqui na Vegano para substituir o couro, ele é feito de PU. Mas aqui a gente tem um tecido onde é espalhado uma camada bem fina de PU. Ele é um PU, é o que muita gente chama de couro vegano, mas eu chamo de laminado PU. O material aqui que a gente utiliza também, que é um laminado, mas ele parece muito com um tecido. Ele foi feito para imitar aquela camurça. E ele é bem grosso e resistente. Ele é um pouco áspero e é muito resistente. Ele também é um PU. Olha só essa sola, totalmente diferente dos outros materiais que a gente viu ali. E também é um PU. Parece uma borracha, mas é um PU. Também é um PU. Sabe aquela blusa que a gente compra, que parece couro? Também é um PU. Falando em blusa, você já deve ter comprado algum vestuário de PU e colocado lá no seu armário e depois de algum tempo você foi ver e ele estava desmanchando, estava degradando. Então quer dizer que todo PU vai degradar facilmente, igual aquela blusa que você comprou que estava desmanchando. Veja, o que estava acontecendo ali era uma hidrólise. Sabe aquela cadeia que foi formada, que a gente viu lá atrás, que ela foi formada e uma molécula foi ligada à outra? A água, o vapor de água, com muito calor, ele tem o poder
de romper essa ligação. A gente chama isso de hidrólise. Da mesma forma que essa molécula consegue se ligar para formar o PU, com o tempo ela pode ser desligada e a água pode fazer isso. Isso não vai acontecer se você colocar o produto de molho lá numa água. É um processo muito lento, que às vezes leva aí 5 anos para acontecer e ele só acontece com o vapor da água. Então é um processo bem lento. Mas como a sua jaqueta provavelmente tinha uma camada bem fininha de PU que você deve ter visto, isso aconteceu de forma rápida. Geralmente acontece quando você deixou guardada lá, que fez muito calor e ficou bem abafado. Mas veja, lembra que eu te falei que a gente tem diversos tipos de PU com diversas propriedades e cargas? Então, alguns são melhores em questão de resistência e vão durar muito mais tempo. Alguns vão degradar mais rápido. Por isso que a gente não pode tratar tudo da mesma forma. Você acha mesmo que essa sola de PU ela vai desmanchar igual aquela jaqueta? É claro que não. Isso daqui um dia vai desmanchar. E isso é até bom, porque quando for descartado, que estiver lá na umidade e estiver no calor debaixo do solo, ele vai se degradar. Por falar em degradação, a gente já tem várias formas de reciclar esse PU. Uma das formas, você já deve ter percebido, que é a reciclagem química, que é desmontar aquela molécula que a gente montou. Outra forma é a reciclagem mecânica. A gente vai pegar tudo isso que sobrou lá depois que foi usado, a gente vai triturar e colocar em outra coisa. A gente pode colocar em asfalto, a gente pode colocar em concreto, a gente pode colocar isso em outra borracha, em diversos materiais que aceitam carga. Essa é a reciclagem mecânica. E também já existem estudos bem avançados da reciclagem biológica, que são fungos que vão destruir essa cadeia de PU. Elas vão consumir e degradar tudo isso. E olha que interessante, veja, esse material ele foi criado para substituir a borracha no início da Segunda Guerra Mundial. Existem diversas pesquisas com esse material para que a gente possa evoluir. E como eu te disse, ele já pode ser feito sem derivados de petróleo. O PU de mamona, por exemplo, ele pode ser utilizado até mesmo no tratamento de fraturas ósseas. Olha que interessante e o potencial disso. E o PU hoje, ele é amplamente utilizado pela indústria. Provavelmente o seu colchão é feito de PU, porque quase todas as espumas são feitas de PU. Bancos de carros são feitos de PU. A gente tem uma gama muito grande, até mesmo tintas são feitas de resina PU. As tintas que a gente pinta borracha, por exemplo, são feitas de PU. Então, antes da gente condenar esse material, por ele ser fraco às vezes, porque a nossa roupa desmanchou, ou dizer que ele polui muito, a gente precisa entender o que ele realmente é. Porque eu acredito que a gente tenha um futuro promissor para o material PU. Claro que a gente precisa melhorar esse PU, melhorar a síntese dele, não utilizar mais derivado de petróleo, conseguir criar uma reciclagem eficiente e de baixo custo, mas talvez essa seja uma saída para a gente deixar de utilizar, por exemplo, o plástico PVC, que é altamente tóxico, que muitos países já nem aceitam mais a utilização de PVC. Então, muitos plásticos tóxicos podem ser substituídos pelo PU. Então, veja, acho que ainda não dá para rotular o PU. E por enquanto a gente continua utilizando esse PU, que é bem resistente e não é igual àquele que é utilizado lá na jaqueta e degrada. Esse material vai degradar algum dia? Vai, mas vai demorar. E a gente quer que ele degrade mesmo. Depois que você utilizar esse sapato, se ele não foi reciclado, se ele foi para um aterro, esse material tem que degradar o mais rápido possível. E você sabe que deixando ele lá na umidade, debaixo da terra e no calor, ele vai degradar aí, talvez em 10 anos, ele vai se degradar totalmente. E você, veja, já sabia tudo isso sobre o material PU? Se não sabia, comenta aí que eu quero saber se essa informação foi relevante para você. Se gostou desse vídeo, veja, dá um like aí, que vai ajudar muito esse conteúdo a chegar em mais pessoas. Belezinha? Muito obrigado, valeu e tchau!